Então, gente, aquela época o crime da Galeria de Cristal foi ultrajante praticamente. E é claro que se fosse comparado com assassinatos que ocorreu nos últimos anos, olha, eu acho que ah, muita gente naquela época seria absolvida naquela época. Porque eu sei que para a mulher naquela época era muito difícil ser uma assassina, isso, aquilo. Mas a Albertina Barbosa conseguiu ainda ser absolvida. Conseguiu ainda absolvição ainda no que ela fez, porque, ah, claro que vamos supor, nenhum crime releva o que ela fez, mas o que ela cometeu foi um crime. Não deixou de ser um assassinato ainda em torno do que ocorreu. Aí, gente, daí eu decidi começar a abrir eu abri essa maratona especial. E é claro, gente, eu vou incluir algumas informações desse livro, não muitas. Eu acho que algumas mais importantes, tipo, como que naquela época esse crime foi muito bem amplamente coberto pela imprensa. Hoje, no caso de um assassinato de uma pessoa famosa, o crime hoje um crime ele é coberto pela imprensa. Então, no outro dia, o crime da Suzane von Richthofen, semanas depois, estava nas capas de revistas, nas capas de jornal, o Estado de São Paulo, a revista Veja, a Época, a Isto É, a Folha de São Paulo. Então, todas as revistas daquela época cobriram o assassinato como todo e qualquer assassinato que ocorreu em 2002. E tem muitos assassinatos desse daí que a imprensa praticamente ela ajuda na cobertura e ajuda para que se solucione rápido. Gente, eu vou ir mais adiante, porque no mesmo livro conta a história do Giuseppe Pistone, que ele matou a mulher, isso, aquilo, num crime pavoroso que ele cometeu naquela época, em 1918. E o que ajudou praticamente a condenar ele naquela época foi a imprensa, porque a imprensa praticamente dedurou ele, porque numa matéria de jornal que trouxeram sobre o assassinato e colocaram a mala que ele tinha colocado o corpo da Maria Fê, que ele pegou e não chegou a esquartejar, mas cortou uma parte da moça para cobrir, para caber na mala. E claro que até o caso o caso da Galeria de Cristal e o assassinato da Maria Fê praticamente foi tudo amplamente coberta pela imprensa. Então a imprensa, naquela época, ela cobriu o fato como se fosse um fato ah, impressionante. Um fato que salta aos olhos do Brasil e do mundo inteiro. O assassinato no crime da Galeria de Cristal não chegou a ser reproduzido pelo mundo. Mas o do José Pistone, pelos traços de psicopatia e pelos traços de um crime terrível que ele cometeu naquela época, a imprensa praticamente toda cobriu. O crime da Galeria de Cristal foi mais nacional, só que os padrões daquela época, um assassinato como aconteceu no crime na Galeria de Cristal, praticamente os padrões daquela época.
foi muito impressionante em relação aos ocorridos. E eu volto a dizer, se fosse um assassinato hoje, como aconteceu naquela época, se tivesse base que, vamos supor, só tem um meio de morte por assassinato que não dá problema, por legítima defesa. Então, ou seja, se você tiver numa briga, se você tiver numa confusão, a legítima defesa, o que vai te dar, talvez até um parecer melhor em torno disso. Mas não era o caso da Albertina Barbosa, que assassinou o Malheiros, e um moço chamado Elisário Bonilha, ele ajudou passivamente no crime quando aquela noite, aquela tarde, eles participavam de uma marchinha de carnaval e simplesmente ele chegou e chamou o Malheiros num canto, e a Albertina Barbosa nesse hotel da Galeria de Cristal, que eles passaram, segundo que eu li no livro, posso fazer uma introdução da cena do crime, eles passaram por tudo aqueles espaçaídos lá. E a Albertina Barbosa chegou e atirou no Malheiros. Mas, sim, primeira coisa, a frieza com que a Albertina matou o Malheiros. Então, a Albertina ela foi muito fria demais, porque ela podia ter pego, podia ter largado a arma e podia ter desistido de matar ele. Com frieza demais e um crime premeditado. Então, houve a premeditação do assassinato do Malheiros. Houve a premeditação e naquela época a Albertina Barbosa era professora naquela época lá. Então, de professora, de uma pessoa importante, ela vira uma assassina. Como volto a falar, crimes que aconteceram com o passar do tempo no Brasil e que toda pessoa virou ou vira uma assassina, porque ninguém vai virar uma assassina, um assassino de noite por dia. A frieza, a vontade de matar, a premeditação, um monte de coisa. Então, não se surpreenda que quando alguém vai puxar uma arma, a pessoa não puxa uma arma porque de uma hora para outra decidiu matar. Não. Frieza, premeditação, traços de psicopatia. Bom, gente, até mais. Eu vou. Nessa manhã eu faço os outros dois